Um rabino me ensinou uma forma ancestral de usar o sal que mudou para sempre a maneira como entendo o poder espiritual dos elementos mais simples que temos em nossa casa. E hoje você vai descobrir exatamente como esse conhecimento pode transformar a sua vida desde a raiz. Se você sente que há bloqueios no seu caminho, que as portas estão fechadas ou que carrega energias densas que não o deixam avançar, escreva nos comentários: corto todo bloqueio e abro meu caminho com sal e fé. Eu havia passado meses em um círculo sufocante. Os projetos que iniciava não prosperavam. As oportunidades que pareciam próximas desapareciam sem explicação. Eu sentia como se uma força invisível mantivesse minha vida parada, como se eu caminhasse contra uma corrente que não podia ver, mas que sentia a cada passo. Era a sensação de estar preso em um ciclo que se repetia sem cessar, em que cada tentativa de avançar acabava se chocando contra o mesmo muro invisível. Não era apenas má sorte, era algo mais profundo, algo que eu não sabia como nomear, mas que carregava comigo como uma sombra pesada. Foi nesse momento de desespero silencioso que conheci um ancião sábio, um homem que havia passado décadas estudando os textos antigos e os ensinamentos transmitidos de boca em boca entre aqueles que conheciam a linguagem oculta dos elementos. Ele não falava muito, mas quando falava, cada palavra parecia talhada em pedra, carregada de um peso que só o conhecimento profundo pode dar. Ele me olhou com olhos que pareciam ler além do que eu dizia, e me perguntou se eu conhecia o verdadeiro poder do sal. Respondi que só sabia que ele era usado para cozinhar, para dar sabor. Ele sorriu de um modo que não era condescendente, mas compassivo, como alguém que sabe que está prestes a revelar algo que mudará a vida de outra pessoa para sempre. Então me contou uma história que havia sido transmitida por séculos, um relato que aparecia nos textos mais antigos e que poucos realmente compreendiam. Falou-me de uma cidade que, há milhares de anos, enfrentava uma crise tão severa que parecia destinada a desaparecer. Não era uma guerra, não era uma praga visível, era algo pior, um bloqueio absoluto da própria vida. As águas dessa cidade, que deveriam ser fonte de abundância e prosperidade, haviam se tornado estéreis, incapazes de gerar vida. Tudo o que essas águas tocavam morria. As plantações secavam, os animais adoeciam, as famílias viam seus esforços se desfazerem, não importava o quanto trabalhassem. Era como se uma maldição invisível tivesse caído sobre aquele lugar, bloqueando qualquer possibilidade de crescimento. Os habitantes daquela cidade tentaram tudo o que conheciam. Procuraram outras fontes de água, tentaram purificar a nascente com os métodos que tinham ao alcance. Consultaram aqueles que diziam ter conhecimento, mas nada funcionava. O bloqueio era tão forte, tão profundo, que parecia impossível de romper. O desespero havia se instalado em cada casa, em cada coração. Eles haviam perdido a esperança de que algo pudesse mudar. Então chegou um homem que conhecia os segredos antigos, um profeta que compreendia a linguagem oculta dos elementos que o Criador havia colocado na terra para uso de seus filhos. Esse homem não trouxe instrumentos complexos nem substâncias raras, não realizou rituais elaborados que durassem dias. O que ele fez foi tão simples que, no início, muitos não conseguiam acreditar que funcionaria. Ele pegou um recipiente completamente novo, limpo, sem história, sem memória de usos anteriores, encheu-o de sal, apenas sal, e caminhou até a nascente de onde brotavam as águas amaldiçoadas. Mas aqui está o ponto crucial. Aquilo que o ancião sábio me explicou com uma clareza que nunca esquecerei. O profeta não agia por conta própria. Ele não estava fazendo um truque nem confiando em poderes mágicos do sal. Ele era um instrumento consciente do poder divino. Compreendia que o sal não era mágico por si só, mas representava um princípio espiritual profundo, a purificação, a preservação
a capacidade de cortar o que está corrompido e restabelecer a ordem original das coisas. Quando lançou o sal nas águas contaminadas, não o fez em silêncio. Fez uma declaração poderosa, invocou a autoridade divina, ordenou que as águas retornassem ao seu propósito original. E naquele instante tudo mudou. As águas que haviam estado mortas por tanto tempo foram purificadas instantaneamente. O que não conseguia sustentar vida passou a gerar vida abundante. As plantações floresceram, as famílias prosperaram, a cidade que estava morrendo renasceu. E, segundo os registros antigos, essas águas permanecem puras até hoje, milhares de anos depois. O ancião sábio então me olhou com uma intensidade que ainda recordo e disse: essa cidade era você. Essas águas bloqueadas são a sua vida agora mesmo. E esse sal é a arma espiritual que você tem na sua própria cozinha, esperando que você a use com fé e com conhecimento. A Inés. Ele me explicou que o sal aparece repetidamente nos textos sagrados antigos, não como um detalhe menor, mas como um elemento central nos atos mais importantes de purificação e bênção. Nos escritos mais veneráveis, o próprio Criador ordena ao seu povo que use sal em suas ofertas, em seus atos sagrados, em seus pactos mais solenes. Não era opcional, era essencial. O sal representava a permanência, a pureza, a presença divina manifestando-se no mundo material. Quando duas pessoas faziam um pacto de sal na antiguidade, esse acordo era considerado eterno, inquebrantável, respaldado por forças superiores. O sal era o símbolo visível de um compromisso invisível, mas absoluto. Os sacerdotes do antigo templo nunca realizavam um sacrifício, nunca apresentavam uma oferta sem sal. Por quê? Porque o sal era o sinal de que aquele ato estava sendo apresentado da maneira correta, de forma aceitável diante do divino. Era o elemento que purificava, que preservava, que conectava o humano ao sagrado. Isso não é folclore. Isso não é superstição. Isso está documentado nos textos mais antigos que a humanidade conserva. O ancião sábio continuou me ensinando. Disse-me que o sal possui propriedades físicas extraordinárias que a ciência moderna hoje pode medir, mas que os sábios antigos já conheciam por revelação. O sal é essencial para que nosso corpo funcione. Sem sal, nossas células não conseguem se comunicar. Sem sal, nossos músculos não conseguem se mover. Sem sal, nosso sistema nervoso entra em colapso. É literalmente um elemento vital. Mas, além do físico, o sal atua no plano espiritual de maneiras que a maioria das pessoas não compreende. Ele me explicou que tudo neste universo é energia vibrando em diferentes frequências. Quando há bloqueios em nossa vida, quando sentimos que nada flui, quando as portas estão fechadas sem razão aparente, o que realmente está acontecendo é que existem energias densas, pesadas, estagnadas ao nosso redor. Essas energias podem vir de muitas fontes, dos nossos próprios pensamentos negativos repetidos durante anos, de ambientes tóxicos onde passamos tempo, de relacionamentos que nos drenam, de traumas não processados, de ciclos que não fechamos. Essas energias se acumulam como camadas invisíveis que bloqueiam o fluxo natural da abundância, da saúde, das oportunidades e do amor. E é aqui que entra o poder do sal. O sal, usado com intenção consciente e com fé, tem a capacidade de dissolver essas energias densas, de limpar esses bloqueios, de restabelecer o fluxo natural. Não é magia. É um princípio espiritual que funciona quando é ativado corretamente. O ancião sábio me advertiu que muitas pessoas usam o sal em rituais, mas não veem resultados porque o fazem de maneira mecânica, sem compreender o princípio por trás do ato. É como ter uma chave, mas não saber onde está a fechadura. Você tem a ferramenta correta, mas não a está usando da maneira correta. Ele me contou que,
Em muitas culturas antigas ao redor do mundo, separadas por milhares de quilômetros e sem contato entre si, chegou-se à mesma conclusão sobre o poder da água e do sal juntos. Nas costas onde o oceano encontra a terra, onde a água salgada está presente desde o princípio dos tempos, as comunidades ancestrais desenvolveram práticas profundas de purificação. Elas sabiam que a água do mar, essa combinação perfeita de água e sal em seu estado mais puro, possuía um poder transformador extraordinário. Em certas tradições antigas, quando alguém enfrentava um problema que parecia impossível de resolver, escrevia seu nome em um papel e o mergulhava na água do mar. Não faziam isso por um costume vazio. Faziam porque compreendiam que o oceano representa o útero da criação, o lugar onde toda a vida começou, o espaço onde toda energia negativa pode ser transformada e devolvida ao seu estado original de pureza. Por isso, tantas pessoas sentem uma paz inexplicável quando estão perto do mar. Não é apenas a beleza da paisagem. É a energia purificadora da água salgada atuando sobre o campo energético delas. O ancião sábio então me ensinou o método exato que eu deveria seguir. Disse-me que cada passo era importante, que eu não deveria pular nenhum detalhe, porque cada elemento do processo tinha um significado simbólico profundo que ativava o poder espiritual. Explicou que eu precisava de um recipiente limpo, idealmente um que não tivesse sido usado antes, pois isso representa um novo começo, uma página em branco, algo puro, que não está contaminado com memórias energéticas do passado. Se eu não pudesse conseguir um recipiente novo, deveria limpar um muito bem, com a intenção consciente de purificá-lo, de apagar qualquer energia antiga que pudesse estar aderida a ele. Depois, eu deveria escrever meu nome completo em um papel branco. O ancião sábio me explicou que meu nome não é apenas um conjunto de letras aleatórias. Meu nome é minha identidade, minha essência, minha assinatura energética neste universo. Quando trabalho com meu nome de maneira consciente, estou trabalhando diretamente com meu campo energético pessoal. Ele me disse que enquanto escrevesse meu nome, eu deveria me concentrar profundamente nas áreas da minha vida que estavam bloqueadas. Deveria pensar nas portas que estavam fechadas, nos projetos que não avançavam, na abundância que não chegava, na paz que eu não encontrava. Tudo o que estava estagnado na minha vida deveria estar na minha mente enquanto eu escrevia meu nome. Ele me disse que, se houvesse algo específico que eu precisasse manifestar, poderia escrevê-lo também no papel junto ao meu nome. Se precisasse de trabalho, escrever trabalho ideal. Se precisasse de cura, escrever saúde perfeita. Se precisasse de dinheiro, escrever abundância financeira. Mas eu deveria manter meu pedido claro, específico, sem ambiguidades, porque a clareza da intenção é o que abre os canais espirituais. Depois, eu deveria colocar esse papel com meu nome dentro do recipiente limpo e enchê-lo com água. Ele me explicou que, enquanto colocasse a água, eu deveria imaginar que aquela água era eu mesmo. Assim como as águas daquela cidade antiga estavam bloqueadas, estéreis, incapazes de cumprir seu propósito, assim eu estava naquele momento. Todos nós temos um propósito nesta vida. Estamos aqui para fluir, prosperar, ser abundantes, estar saudáveis, servir, amar, criar. Mas às vezes há bloqueios que nos impedem de cumprir esse propósito. Há padrões que se repetem. Há lições que não aprendemos. Há ciclos que não fechamos. E por isso continuamos estagnados no mesmo lugar, girando em círculos sem realmente avançar. Então, eu deveria pegar um punhado de sal na minha mão. Ele me disse que poderia ser sal marinho, sal comum, o sal que eu tivesse na minha cozinha. Mas, enquanto o segurasse na mão, eu deveria ter plena consciência de que esse sal foi criado pelo Criador. Não é um produto químico fabricado por humanos. É um presente divino, um elemento da criação que existe desde o princípio dos tempos. É a arma espiritual que nos foi dada para limpar, purificar e transformar qualquer situação da nossa vida.
O ancião sábio me disse para sentir o peso do sal na minha mão, observar sua textura, sua cor branca pura, reconhecer que esse elemento simples carrega milhares de anos de história espiritual. É o mesmo elemento que era usado no antigo templo de Jerusalém. O mesmo elemento que o profeta usou para quebrar a maldição daquela cidade. O mesmo elemento que o Criador ordenou ao seu povo que usasse em suas ofertas mais sagradas. Depois, com intenção absoluta e fé inabalável, eu deveria despejar o sal na água que continha meu nome. Ele me disse para observar como o sal caía, como se dissolvia, como se misturava com a água. Esse ato físico representa o que eu quero que aconteça espiritualmente, que minha vida seja purificada, que meus caminhos se abram, que tudo o que está estagnado comece a fluir. Enquanto despejasse o sal, eu deveria visualizar que cada grão estava dissolvendo um obstáculo da minha vida, que o sal estava limpando toda a energia negativa ao meu redor, que o sal estava abrindo portas que haviam estado fechadas por tempo demais. Mas o ancião sábio me advertiu com seriedade que o passo mais importante de todos não era o ato físico, mas as palavras que eu pronunciaria, porque o profeta antigo não apenas lançou sal na água, ele fez uma declaração poderosa, invocou a autoridade divina. Eu também deveria declarar. Ele me ensinou uma oração que eu deveria dizer com cada fibra do meu ser, com fé absoluta, sentindo cada palavra, não a lendo mecanicamente, mas pronunciando-a com total convicção. A oração que ele me ensinou era assim: Criador do céu e da terra, fonte de toda vida e de todo poder, peço-te neste momento que abençoes esta água e este sal, assim como fizeste há milhares de anos nas águas daquela cidade bloqueada, por meio do teu servo, o profeta. Que cada gota deste elemento sagrado dissolva todos os obstáculos que existem no meu caminho. Que toda a energia negativa que me rodeia seja completamente limpa. Que toda a influência obscura que me bloqueia seja removida agora mesmo. Assim como o sal conserva, purifica e dá vida, que a minha vida se encha da tua luz divina, de harmonia perfeita e de abundância infinita. Que tudo o que esteve parado na minha vida comece a fluir livremente a partir deste momento. Que as portas que estavam fechadas se abram completamente. Que as oportunidades que não chegavam comecem a se manifestar. Que a prosperidade que me pertence por direito divino chegue até mim sem obstáculos. Que a luz e a paz reinem no meu coração e no meu lar. Que a tua proteção divina cubra a mim e a tudo o que amo. Declaro que o meu caminho se abre agora. Declaro que sou digno de receber todas as tuas bênçãos. Declaro que mereço prosperidade, saúde, amor e abundância. Declaro que o teu poder está agindo na minha vida neste exato instante. Obrigado, Pai Criador, porque sei que me ouviste. Obrigado porque o teu poder está agindo na minha vida agora mesmo. Obrigado porque confio plenamente em ti e na arma espiritual que me deste. O ancião sábio me explicou que essas palavras não são mágicas em si mesmas. O que as faz funcionar é a fé com que são pronunciadas, a intenção clara por trás delas e a conexão genuína com o divino. Quando pronuncio essa oração, estou reafirmando que o Criador é todo-poderoso, que fui criado com um propósito e que me foram dadas ferramentas espirituais para mudar minha vida. Se eu sentir o impulso de acrescentar algo pessoal, devo fazê-lo. Devo falar a partir do meu coração, dizer exatamente o que preciso, o que espero, o que anseio, ser honesto, vulnerável, autêntico. Depois de pronunciar a oração, o ancião sábio me instruiu a deixar o recipiente com a água, o sal e o meu nome em um local tranquilo da minha casa por 24 horas completas. Poderia ser no meu quarto, em um lugar onde não fosse perturbado. Ele me disse que, se fosse possível, eu deveria colocá-lo onde recebesse luz natural, porque a luz solar tem sua própria energia purificadora, que complementa o trabalho do sal.
Cada vez que eu passasse perto do recipiente durante essas 24 horas, deveria renovar minha fé. Lembrar que eu já havia sido ouvido. Lembrar que o processo de purificação já havia começado. Lembrar que os caminhos já estavam se abrindo, mesmo que eu ainda não visse os resultados físicos. Ele me alertou sobre algo crucial. Durante essas 24 horas, eu deveria manter pensamentos positivos. Não deveria permitir que a dúvida entrasse na minha mente. Se surgissem pensamentos negativos como "isso não vai funcionar" ou "minha situação é difícil demais", eu deveria reconhecê-los, mas não lhes dar poder. Deveria substituí-los imediatamente por afirmações de fé, porque a dúvida bloqueia. A falta de fé fecha as portas que estamos tentando abrir. É como plantar uma semente e ficar constantemente desenterrando-a para ver se já cresceu. Vou matar a planta antes que ela tenha a chance de florescer. Depois das 24 horas, ele me disse que eu poderia descartar a água. Alguns preferem jogá-la na terra de uma planta, simbolizando que o negativo se transforma em fertilizante para o crescimento. Outros preferem jogá-la no vaso sanitário, simbolizando que o negativo sai completamente da vida, sendo eliminado sem deixar rastros. Ambas as formas são válidas. O importante é a intenção. O papel com o meu nome poderia ser guardado em um lugar especial, como lembrança de que eu havia realizado esse ato de fé. Eu poderia guardá-lo em um livro sagrado, na minha carteira, em qualquer lugar onde o visse com frequência, e que me lembrasse de que havia feito um compromisso com o divino para a minha transformação. Ou também poderia queimá-lo, simbolizando uma transformação total, pois o fogo é outro elemento purificador mencionado nos textos antigos. O ancião sábio então me olhou com uma seriedade que não deixava espaço para mal-entendidos e me disse algo que nunca esqueci. Ele disse: "Este método funciona, mas não porque seja mágico. Funciona porque você está ativando a sua fé. Funciona porque você está tomando uma ação consciente. Funciona porque você está se conectando com o poder do Criador de uma maneira tangível e real. Se você fizer isso com dúvidas, pensando, vamos ver se funciona, provavelmente não verá resultados. Mas se fizer com convicção absoluta, se fizer sabendo no seu coração que foi ouvido, se fizer confiando completamente no poder espiritual do sal que lhe foi dado, então verá mudanças reais na sua vida." Ele me explicou que a fé não é esperança cega. A fé é certeza, é saber, não apenas acreditar. É estar completamente convencido de que aquilo que pedi já me foi concedido, mesmo antes de vê-lo manifestado no mundo físico. Esta é a fé que move montanhas. Esta é a fé que abre caminhos onde não existem. Esta é a fé que transforma vidas. Fiz exatamente o que o ancião sábio me ensinou. Consegui um recipiente novo. Escrevi meu nome com toda a intenção que consegui reunir, concentrando-me em cada área da minha vida que estava bloqueada. Enchi o recipiente com água, imaginando que aquela água era eu mesmo, estagnado, necessitado de purificação. Peguei o sal na minha mão, sentindo seu peso, reconhecendo seu poder. Derramei-o na água enquanto visualizava que cada grão dissolvia um obstáculo e pronunciei a oração com cada fibra do meu ser, com uma fé que eu nem sabia que existia dentro de mim. Deixei o recipiente em um lugar tranquilo, onde recebia a luz da manhã. E durante essas 24 horas, cada vez que eu passava por perto, renovava minha fé. Repetia mentalmente: já está feito. Os caminhos estão se abrindo. Eu confio. Quando surgiam dúvidas, eu as reconhecia e as deixava ir, substituindo-as por afirmações de fé. Não posso dizer que tudo mudou da noite para o dia de forma milagrosa e óbvia, mas o que posso dizer é que algo profundo se moveu dentro de mim. Nos dias seguintes, comecei a ver oportunidades que antes não via. Portas que pareciam fechadas começaram a se abrir de maneiras inesperadas. Pessoas que podiam me ajudar apareceram no meu caminho como se estivessem esperando o momento certo.
Projetos que estavam parados começaram a se mover. Foi gradual, mas constante, como se um rio que estava bloqueado finalmente encontrasse seu leito e começasse a fluir. Mais adiante, o ancião sábio me explicou que eu posso incorporar o sal na minha prática espiritual regular. Ele me disse que algumas pessoas abençoam o sal que usam para cozinhar, fazendo uma oração breve antes de utilizá-lo, lembrando que o sal foi criado pelo Divino e pedindo que ele traga proteção e prosperidade ao lar. Cada vez que cozinhamos com esse sal abençoado, estamos colocando intenção positiva nos alimentos que nutrem o nosso corpo e o da nossa família. Ele me falou sobre como outras pessoas colocam sal nos cantos da casa para proteção espiritual. O sal cria uma barreira contra energias negativas. É como estabelecer um perímetro sagrado ao redor do lar. Esse sal pode ser renovado de tempos em tempos, especialmente quando se sente que a energia da casa está pesada ou após visitas difíceis. Também me ensinou sobre os banhos com sal marinho. Ele me disse que, especialmente depois de estar em lugares com muitas pessoas, ou após situações estressantes ou conflituosas, um banho com sal limpa o campo energético pessoal, remove tudo o que é pesado e que possamos ter absorvido durante o dia. Se trabalhamos com muitas pessoas, se visitamos lugares onde há muita negatividade, um banho com sal pode ser incrivelmente restaurador. Para fazer um banho de sal eficaz, ele me explicou que eu deveria adicionar aproximadamente meio quilo de sal marinho ou sal grosso à banheira cheia de água morna. Se eu não tiver banheira, posso dissolver o sal em um recipiente grande com água e despejá-la sobre o meu corpo ao final do meu banho normal. Enquanto a água com sal corre pelo meu corpo, devo visualizar que toda a energia negativa vai pelo ralo, que tudo o que não me serve é limpo, que retorno ao meu estado original de pureza. O ancião sábio me lembrou que a chave é a constância. Assim como não podemos esperar estar saudáveis se comemos bem apenas um dia e depois nos alimentamos mal o resto da semana, também não podemos esperar manter nossa energia limpa se só fazemos práticas espirituais de vez em quando. Devemos manter nossa fé ativa, manter nossa conexão com o Divino forte, usar as ferramentas espirituais que temos à disposição. E o sal, definitivamente, é uma das mais poderosas. Ele me disse que eu não deveria esperar que as coisas estivessem terrivelmente mal para fazer algo a respeito. A prevenção espiritual é tão importante quanto a prevenção física. Algumas pessoas fazem o ritual com água e sal todos os meses, estabelecendo novas intenções. Outras o fazem quando sentem que precisam de uma mudança importante. Eu devo encontrar um ritmo que funcione para mim e mantê-lo. Inscreva-se no canal se quiser continuar recebendo conhecimento antigo que transforma vidas de dentro para fora. Agora você tem o conhecimento que mudou a minha vida. Você tem as instruções exatas que aquele ancião sábio me deu. Você tem a oração poderosa. Você tem o método completo. A única coisa que falta é você agir. Faça este ritual ainda hoje, com fé absoluta, sabendo que será ouvido e que seus caminhos se abrirão. O sal não é apenas um condimento, é uma arma espiritual que lhe foi dada para purificar, limpar e abrir caminhos. Use-o com fé e observe como a sua vida se transforma. Um rabino me ensinou uma prática ancestral para neutralizar aqueles que me desejavam o mal, para me proteger das sombras que eu carregava sem saber de onde vinham e para cortar pela raiz toda inveja, bloqueio ou ataque que estivesse afetando minha vida sem que eu conseguisse explicar com palavras. Se você sente que há pessoas trabalhando contra você, que algo invisível te freia ou que carrega uma energia que não lhe pertence, escreva nos comentários. Corto todo vínculo com meus inimigos e recupero minha paz. Essa frase é um decreto, uma declaração de que você não permitirá mais que ninguém interfira no seu caminho. Há anos, eu vivia em um estado de alerta permanente. Não conseguia explicar com clareza, mas sentia que algo não ia bem.
Havia dias em que tudo se complicava sem motivo. Projetos que caíam no último momento, relações que esfriavam de repente, oportunidades que se desfaziam justo antes de se concretizarem. E o pior de tudo era que eu não podia apontar o dedo para ninguém. Não havia um culpado visível, apenas uma sensação constante de que alguém, em algum lugar, desejava meu fracasso. Tentei ignorar. Disse a mim mesmo que era paranoia, que estava exagerando, que talvez estivesse apenas passando por uma fase ruim. Mas a fase ruim não terminava, ela se estendia, se aprofundava, e toda vez que parecia que as coisas melhoravam, algo voltava a desmoronar. Era como se uma força invisível estivesse sabotando cada passo que eu dava. Foi nesse momento, quando já não sabia mais o que fazer, que encontrei um homem mais velho, um rabino de uma pequena comunidade que conheci quase por acaso. Não fui procurá-lo. Simplesmente, a vida nos colocou no mesmo lugar, no momento exato. Conversamos. Contei a ele o que estava acontecendo comigo, e ele, com uma calma que só a experiência de ter visto muitas vidas atravessadas pelo mesmo tipo de sombra pode dar, me disse algo que nunca esqueci. Você não está louco. O que você sente é real. Há pessoas que podem te afetar sem te tocar, sem falar com você, apenas com o que pensam a seu respeito. Mas também existem formas de cortar isso, formas antigas, formas que funcionam. Ele me falou do vinagre. Explicou que durante séculos, em diferentes tradições, o vinagre foi usado como um elemento de corte, de dissolução, de separação entre o que te pertence e o que outros colocaram sobre você. Não era magia, não era superstição, era um ato simbólico profundo, um gesto que diz ao universo, à sua própria consciência e às forças invisíveis que te rodeiam, que você não está mais disposto a carregar o que não é seu. O vinagre dissolve, o vinagre corta, o vinagre transforma aquilo que toca. E quando você o usa com intenção, quando o combina com outros elementos simples que amplificam seu poder, cria uma ferramenta de proteção tão eficaz que pode mudar completamente a sua realidade em questão de dias. Esse rabino me ensinou um método preciso, um ritual que ele mesmo havia aprendido com seus mestres e que eu pratiquei naquela mesma noite. Não esperei, não deixei para depois. Sabia que se algo ressoava tão profundamente dentro de mim, era porque eu estava pronto para agir, e eu agi. Segui cada passo exatamente como ele me explicou, e o que aconteceu nos dias seguintes foi algo que não consigo explicar totalmente, mas que posso descrever. Minha vida começou a se organizar. As pessoas que estavam me afetando começaram a se afastar sem que eu precisasse confrontá-las. Os bloqueios se dissolveram. A paz voltou e, pela primeira vez em muito tempo, pude respirar sem sentir aquele peso invisível no peito. Desde então, compartilhei esse método com muitas pessoas. E todas, absolutamente todas as que o fizeram com seriedade, respeito e intenção clara, relataram mudanças profundas, porque esse ritual não atua no plano do superficial. Ele atua no plano das intenções, das energias, dos vínculos invisíveis que nos conectam a outros, mesmo quando não queremos estar conectados. E hoje eu vou te ensinar exatamente o que aquele rabino me ensinou. Vou compartilhar com você cada detalhe, cada passo, cada palavra, porque acredito que, se você chegou até aqui, é porque já está pronto. É porque algo dentro de você sabe que precisa disso. E é porque você merece viver sem carregar a escuridão que outros tentam colocar sobre você. Esse ritual se chama o ritual do vinagre para derrotar inimigos. E, embora o nome possa soar forte, seu propósito é simples: neutralizar aqueles que te desejam o mal, cortar os vínculos energéticos que te drenam e devolver o controle sobre a sua própria vida. Não se trata de atacar ninguém. Não se trata de vingança. Trata-se de defesa, de proteção, de dizer ao universo que você escolhe a paz e que tudo o que não vibra nessa frequência deve se afastar de você. Mas antes de começar, preciso que você entenda algo fundamental.
Esse ritual funciona porque você decide que ele funcione. Não é o vinagre que tem poder por si só. É você, sua intenção, sua clareza, sua decisão de não permitir mais interferências. Os elementos que você vai usar são símbolos, são ferramentas, mas o verdadeiro motor de tudo isso é você. Agora bem, esse ritual requer 5 elementos básicos, 5 coisas que provavelmente você já tem em casa. Não precisa ir a lugar nenhum especial, não precisa gastar dinheiro, não precisa de objetos raros nem complicados. Tudo o que você precisa está ao alcance da sua mão, e isso não é por acaso. Os rituais mais poderosos sempre são os mais simples, porque sua força não vem de fora, vem de dentro. O primeiro elemento é um frasco de vidro com tampa. Pode ser de qualquer tamanho, embora o ideal seja médio, que caiba confortavelmente na sua mão. Pode ser um frasco de geleia, de café, de conservas, do que for. O importante é que seja de vidro, não de plástico. O vidro não absorve energia, o vidro contém, o vidro sela. E neste ritual, o que você vai fazer é prender dentro desse frasco tudo aquilo que está te afetando, tudo o que você precisa neutralizar. Esse frasco será sua cápsula de isolamento espiritual. Uma vez que você feche a tampa, o que estiver dentro ficará preso, sem capacidade de continuar te prejudicando. O segundo elemento é o vinagre. Qualquer tipo de vinagre serve. Branco, de maçã, de vinho, de arroz, o que você tiver. Não importa a marca, não importa o preço. O que importa é que seja vinagre, porque o vinagre tem uma propriedade ancestral reconhecida há séculos em diferentes culturas. Ele corta, dissolve, separa. Sua acidez não atua apenas no plano físico, atua também no plano simbólico. Quando você mergulha algo em vinagre, esse algo começa a se decompor, a se desfazer, a perder forma. E é exatamente isso que queremos que aconteça com as energias negativas que estão te afetando. Queremos que se dissolvam, que percam poder, que se desintegrem até desaparecer. O terceiro elemento é o sal. 2 colheres grandes, bem cheias. Você pode usar sal grosso, sal fino, sal marinho, sal de cozinha, o que tiver disponível. O sal é usado desde tempos imemoriais como elemento de purificação e proteção. Diz-se que o sal seca o que é escuro, absorve o negativo, cria barreiras naturais contra tudo o que tenta penetrar seu campo energético. Neste ritual, o sal não apenas vai limpar, ele também vai bloquear. Vai formar um muro invisível que impedirá que essas energias retornem a você, porque não basta cortar. Também é preciso proteger, e o sal é a sua proteção. O quarto elemento é a pimenta do reino. 1 colher. Pode ser moída ou em grão. A pimenta do reino tem uma função muito específica neste trabalho: devolver. Ela funciona como um espelho energético. Tudo o que tenham te enviado com má intenção, toda palavra envenenada, todo pensamento escuro, toda inveja, todo desejo de te ver cair, será devolvido à sua origem, não a partir do ódio, não a partir da vingança, mas a partir do equilíbrio, da lei natural de que aquilo que se dá, se recebe. A pimenta se encarrega disso, de fechar o ciclo, de devolver o que nunca deveria ter chegado até você. E o quinto e último elemento é uma folha de papel branco, completamente limpa, sem linhas, sem desenhos, sem manchas, e uma caneta ou marcador de tinta preta, não azul, não vermelha, não lápis, apenas preto, porque o preto, no plano simbólico, sela, é acordo definitivo, do que não se apaga, do que fica marcado para sempre. E o que você vai escrever nesse papel será uma declaração final, um encerramento, um adeus. Esses são os 5 elementos, 5 símbolos de poder: um frasco que encerra, um vinagre que dissolve, um sal que protege, uma pimenta que devolve e uma tinta preta que sela. Juntos, criam uma ferramenta de proteção tão eficaz que pode transformar sua realidade em apenas 3 dias.
Agora bem, antes de começar a preparação do ritual, quero esclarecer algo importante. Você não precisa esperar um dia específico. Não precisa esperar a lua cheia, nem a lua nova, nem uma terça-feira, nem um sábado. Você pode fazer este ritual em qualquer dia, a qualquer hora. Por quê? Porque o verdadeiro motor deste trabalho não é o calendário. É você, a sua intenção, a sua decisão, a sua clareza. Se você sente que precisa fazer hoje, faça hoje. Não adie a sua paz. Não dê mais tempo àquilo que está te drenando. A sua proteção começa quando você decide que começa. Dito isso, se quiser potencializar ainda mais a energia do ritual, pode fazê-lo numa terça-feira ou num sábado. Esses dias, em muitas tradições antigas, estão associados ao corte de energias densas e à proteção espiritual. Mas, repito, não é obrigatório. O que importa é o seu estado interno. Se você está pronto, se sente o chamado, se sabe que precisa disso, então o momento é agora. Procure um lugar tranquilo na sua casa. Você não precisa de um altar, não precisa de velas, não precisa de música, só precisa de um espaço onde possa estar em silêncio consigo mesmo, sem interrupções. Desligue o telefone, desligue a televisão, feche a porta se necessário. Este momento é só seu. É um momento sagrado, não porque haja deuses te observando, mas porque você está olhando para si mesmo, porque está tomando uma decisão consciente de se proteger, e isso merece respeito. Pegue o papel branco e a caneta preta. Este é um dos momentos mais importantes do ritual, porque o que você vai fazer agora não é simplesmente escrever, é libertar. É tirar de dentro de você tudo o que vem carregando em silêncio, tudo o que tem pesado, tudo o que tem te bloqueado. Se você sabe quem são seus inimigos, se consegue nomeá-los, escreva-os, um por um, com nome e sobrenome. Não importa se são 10, se são 5, se é apenas um, escreva todos. E enquanto faz isso, não escreva de forma mecânica. Pare em cada nome. Visualize essa pessoa. Lembre-se do que ela te fez. Lembre-se de como você se sentiu por causa dela. Lembre-se das vezes em que sentiu a energia pesada dessa pessoa sobre você. Deixe essa emoção fluir, não a reprima. Se sentir raiva, está tudo bem. Se sentir tristeza, está tudo bem. Se sentir impotência, está tudo bem. Tudo isso que você sente é combustível. É a energia que você vai transformar. Porque o que você vai fazer agora é transformar essa dor em poder. Mas se você não sabe quem são, se apenas sente que há algo escuro ao seu redor, se percebe que há pessoas falando pelas suas costas, que existem olhares carregados de inveja, que há algo te afetando, mas você não consegue dar um rosto nem um nome, então escreva isto: inimigos visíveis e invisíveis. Essas 4 palavras abrangem tudo, cobrem cada sombra, cada presença oculta, cada intenção mal intencionada dirigida a você, venha de onde vier. Com essa frase, você prende todos, ninguém escapa. Depois de terminar de escrever, olhe para esse papel, leia-o, sinta o peso do que está escrito ali. E agora, prepare-se para o próximo passo, porque o que vem a seguir é um gesto de puro poder. Pegue o papel com a sua mão dominante, segure-o à sua frente, olhe para ele uma última vez. E agora, com toda a força da sua intenção, amasse-o. Não faça isso com suavidade. Faça com decisão. Aperte-o, esmague-o, pressione com toda a sua força. Esse gesto é mais importante do que parece, porque o que você está fazendo não é apenas amassar um papel. Você está quebrando o poder desses nomes. Está reduzindo a influência deles. Está dizendo, sem palavras, que eles já não têm controle sobre você, que já não te assustam, que já não te afetam. É possível que neste momento você sinta algo se movendo dentro de você.
Talvez seus olhos se encham de lágrimas. Talvez sinta um nó na garganta. Talvez sinta raiva. Deixe sair. Não reprima. Isto não é apenas um ritual espiritual. É também um ato de libertação emocional. Você está soltando um peso que talvez tenha carregado por anos. E isso dói. Mas é uma dor que cura. Uma dor que fecha ciclos. Uma dor que liberta. Quando o papel estiver completamente amassado, quando sentir que tirou toda a sua forma original, coloque-o dentro do frasco de vidro. Empurre-o até o fundo. Certifique-se de que fique ali, preso, sem saída. Esse papel, com todos esses nomes, com toda essa energia que representava, agora está contido. Já não está solto na sua vida. Já não está te afetando. Está aprisionado. E agora vem a ativação. Agora é quando os elementos entram em ação. Pegue o vinagre e despeje-o lentamente dentro do frasco, até que o papel fique completamente coberto. Enquanto faz isso, visualize que esse vinagre é um ácido espiritual que começa a dissolver cada palavra negativa, cada má intenção, cada pensamento escuro que alguma vez foi dirigido a você. Observe como o líquido cobre o papel. Imagine como tudo aquilo que te afetava começa a se desfazer, a perder força, a enfraquecer. Agora pegue o sal, 2 colheres grandes, coloque-as dentro do frasco. Você verá como afundam no vinagre, como se misturam ao líquido. Enquanto faz isso, diga em voz baixa, ou mentalmente se preferir: com este sal eu os bloqueio. Com este sal eu os afasto. Com este sal eu os neutralizo. Sinta como você ergue um muro ao seu redor. Uma barreira invisível, mas impenetrável. Nenhuma energia densa poderá atravessá-la. Nenhum pensamento tóxico poderá te alcançar. Você está protegido. Agora a pimenta do reino. 1 colher. Polvilhe sobre o conteúdo do frasco. Enquanto faz isso, diga: que todo dano que me tenham enviado retorne a quem o lançou. Que toda sombra volte ao seu dono. A pimenta do reino é o seu espelho. É a sua justiça. É o equilíbrio que se restabelece. Você não está atacando ninguém. Apenas está devolvendo o que nunca deveria ter sido seu. E agora, feche o frasco. Aperte bem a tampa. Certifique-se de que esteja bem selado. Este gesto, embora simples, é profundamente simbólico. Significa que seus inimigos estão contidos, que a energia negativa deles já não está solta, que está presa, controlada, sem acesso a você. Você está retomando o controle do seu espaço energético. E está fazendo isso com total clareza, com plena consciência de que a sua paz não é negociável. Agora segure o frasco com as 2 mãos. Mantenha-o à sua frente. Sinta o peso. Observe o que ele contém. E agora, agite-o. Mas não faça isso suavemente. Agite com força, com decisão. Sacuda-o, como se estivesse despertando o seu poder. Como se cada movimento fosse uma ordem. Como se estivesse misturando dentro desse frasco tudo aquilo que você já não quer carregar. E enquanto o agita, você vai recitar esta declaração 3 vezes. Nenhuma a mais, nenhuma a menos. O número 3 tem um poder especial. Representa fechamento, equilíbrio, transformação. Concentre-se. Respire fundo. E recite com toda a sua fé. Que se afaste quem mente para mim, quem me inveja ou deseja algum mal para mim. Se a sua sombra se aproxima de mim, que se perca em outra esquina. Com isto eu me resguardo. Nada de escuro me faz mal. Na primeira vez que disser, faça-o com clareza. Sinta cada palavra saindo do centro do seu peito. Enquanto pronuncia, visualize como a energia que te afetava começa a enfraquecer. Como se uma força invisível estivesse empurrando para longe aquelas pessoas que um dia desejaram o seu mal. Agite o frasco com mais intensidade. Este é o seu momento. O seu corpo sabe, a sua alma sabe. Na segunda vez, diga a declaração com mais força. Se puder, em voz alta. Se não,
com intenção firme na mente. Sinta como essa proteção começa a te envolver, como se uma camada invisível feita de luz, clareza e firmeza estivesse se formando ao seu redor. E agora, a terceira e última vez. Este é o fechamento. Este é o decreto final. Diga a declaração como se estivesse selando uma porta, como se estivesse marcando um limite definitivo. Que a sua voz fale por você, que a sua energia sustente, que o universo escute. Pare. Segure o frasco por mais alguns segundos entre as mãos. Feche os olhos. Respire profundamente. Sinta. É possível que perceba uma sensação de leveza, uma calma que começa a se expandir, como se algo invisível tivesse se rompido e, ao mesmo tempo, algo novo tivesse sido ativado. Está feito. Este ritual já está funcionando. A energia foi movimentada, o trabalho começou. Agora, procure um lugar escuro e afastado para guardar esse frasco. Deve ser um local onde não entre luz direta, onde não haja circulação constante e onde ninguém mais possa tocá-lo, movê-lo ou sequer vê-lo. Pode ser um armário fechado, uma gaveta profunda, uma caixa lacrada, o fundo da despensa, uma mala que você não usa, o canto mais escondido do seu quarto. O importante é que seja íntimo, invisível e protegido. Este frasco já não é um objeto qualquer. Agora é um container energético. Dentro dele está sendo realizado um trabalho espiritual que não se vê, mas se sente. E você precisa que esse trabalho aconteça em paz. Se outra pessoa o tocar, se você o retirar antes do tempo, se quebrar o silêncio que o envolve, poderá interferir em todo o processo. Por isso, depois de guardá-lo, não o mova novamente, não o olhe, não o agite, não comente, apenas deixe estar. Quanto tempo deve ficar guardado? Exatamente 3 dias completos. Nem 2, nem 4. 3 dias é o tempo perfeito para que a combinação de vinagre, sal e pimenta atue sobre o papel e, por extensão, sobre a energia que ele representa. Se você fez o ritual numa segunda-feira, irá retirá-lo na quinta-feira. Se fez numa sexta-feira, irá retirá-lo na segunda-feira. Conte corretamente. Não pule nenhum dia. Durante esses 3 dias, o frasco trabalha em silêncio. O que há em seu interior começará a se transformar. O vinagre começará a decompor o papel. O sal a absorver a carga. A pimenta a repelir tudo o que não lhe pertence. Pouco a pouco, tudo o que você encerrou ali começará a enfraquecer, a perder força, a se dissolver. E você, enquanto isso, começará a sentir. Pode ser uma paz interior que surge de repente. Um problema que parecia travado e começa a se resolver. Pessoas que te evitavam sem motivo, agora se afastam por conta própria. Conflitos que se apagam sem explicação. Pode até acontecer de alguém que vinha te afetando há muito tempo simplesmente desaparecer da sua vida. E você não precisa fazer mais nada, não precisa falar com ninguém, não precisa enfrentar ninguém. O que você fez já está fazendo o seu trabalho. Lembre-se, nesses 3 dias, a energia não precisa da sua intervenção, precisa da sua confiança. Confie no que você fez, porque o verdadeiro poder não está apenas no vinagre, nem no sal, nem na pimenta. O poder está em você, no fato de você ter ousado agir, se proteger, dizer: isso não entra mais na minha vida. Quando os 3 dias se completarem, vá até o local onde você guardou o frasco, retire-o com respeito, não com medo, não com pressa. Este é o momento de se despedir de tudo aquilo que ele simboliza. Você pode observá-lo por alguns segundos. Talvez note que o conteúdo mudou. O vinagre pode ter escurecido. O papel pode estar quase desfeito. É normal. Tudo isso são sinais de que o ritual funcionou. A matéria se transformou e, com ela, a energia também. Agora, vá ao banheiro. Abra o frasco. Despeje todo o conteúdo no vaso sanitário. O vinagre, o sal, a pimenta, os restos do papel, tudo.
Não deixe nada dentro do frasco. Esvazie-o completamente. E enquanto faz isso, repita estas palavras em voz baixa ou mentalmente. Assim como esta água vai embora da minha vida tudo o que me fazia mal. Assim como a água leva, afastam-se de mim meus inimigos, suas palavras, suas sombras, suas intenções. Assim como flui, assim se libera. Já não me pertence, já não tem poder sobre mim. Observe tudo desaparecer. Olhe com calma. Esse gesto simples, cotidiano, é, na verdade, um ato de libertação profunda. É o fechamento energético de um ciclo que você decidiu cortar. Você capturou o que te fazia mal, conteve, desativou e agora está soltando. Dê a descarga. Sinta como, com esse som, você também leva embora tudo aquilo que já não caminha com você. Essa água que leva os ingredientes não leva apenas matéria, leva memórias, cargas, emoções, interferências. Deixe ir. Depois de esvaziar o frasco, você pode lavá-lo muito bem com água e sabão e reutilizá-lo para qualquer outra coisa. Já não resta energia negativa dentro dele. Ele já cumpriu o seu propósito. Ou, se preferir, pode jogá-lo no lixo ou na reciclagem de vidro. Essa escolha é pessoal. Nenhuma opção é melhor que a outra. O importante é que você entenda que o frasco já não possui nenhum poder residual. O que ele continha já se foi. E com isso, o ritual está completo. Seus inimigos, visíveis e invisíveis, conscientes ou silenciosos, foram neutralizados. Suas más intenções, seus pensamentos sombrios, suas energias envenenadas já não te alcançam. Você realizou um trabalho profundo, simbólico e energético. E agora começa uma nova etapa. Talvez você não note mudanças drásticas imediatamente. Ou talvez note. Algumas pessoas sentem a diferença desde o primeiro dia. Outras percebem como uma calma que se instala pouco a pouco. Mas todos concordam em algo. Algo se liberta. Algo se organiza. Algo se cura. Porque quando você decide se proteger, o universo responde. E você decidiu, não com medo, mas com consciência, com poder, com intenção. Agora, há algumas coisas que você deve lembrar para que esse trabalho se mantenha firme, estável e duradouro. Primeiro, mantenha sua energia elevada. Quando você vibra alto, quando se sente em paz, focado, grato e consciente, as energias negativas não conseguem te alcançar com a mesma força. Faça coisas que te façam bem. Ouça músicas que te elevem. Cerque-se de pessoas que te respeitem. Dedique tempo ao que te apaixona. Tudo o que te nutre, te protege. Tudo o que te envenena, te enfraquece. Segundo, não fale sobre o ritual. Este trabalho que você fez é seu, íntimo, privado. Não precisa ser compartilhado, explicado ou validado por ninguém. O silêncio também é uma forma de proteção. Terceiro, se precisar, repita. Este ritual não tem prazo de validade. Se, daqui a alguns meses, você sentir que certas pessoas voltam a interferir na sua vida, ou se surgirem novas energias tentando te desestabilizar, você pode repetir o processo. De fato, muitas pessoas o fazem uma vez por mês como forma de limpeza energética. E quarto, seja grato. Quando perceber que as coisas melhoram, quando notar que o ambiente está mais tranquilo, que você respira com mais leveza, agradeça. Agradeça ao universo, agradeça à vida, agradeça a si mesmo, porque a gratidão amplifica tudo o que é bom. Antes de terminar, quero te pedir algo. Se este ritual ressoou com você, se sentiu que era exatamente o que precisava, volte aos comentários depois de concluí-lo. Conte que mudanças você percebeu. Não por mim, por você. Porque compartilhar a sua experiência pode ajudar outra pessoa. Pode ser o sinal que alguém mais precisa. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Toda semana compartilho métodos, ensinamentos
e práticas ancestrais que estão ajudando milhares de pessoas a recuperar o controle da própria vida. Aqui você não está sozinho. Aqui caminhamos juntos. Seus inimigos estão vencidos. Sua paz voltou. E agora começa o seu novo ciclo.